O Cavaleiro da Lua. Eu tô aqui pra falar sobre algo que eu curti muito. Cara, Cavaleiro da Lua, ele é algo que esquentou meu coraçãozinho de nerd, exatamente por ser uma história tão cativante e tão legalzinha mesmo de se assistir. A primeira personalidade dele apresentada pra gente, que seria o Steven Grant, e depois o Mark Spector. E meio que essas duas personalidades dividem o mesmo corpo, o que já é uma coisa bem, legalzinha, uma coisa bem diferente já apresentada pela Marvel, meio como fragmentado, tá ligado? E meio que o Steven Grant, ele é, na verdade, meio que uma personalidade secundária. O Mark Spector, ele é a personalidade original. O Mark Spector, quando estava próximo da morte, fez um acordo com um deus da justiça, conhecido como o deus da lua, o Khonshu. Khonshu, que é um deus muito ardiloso, que é um personagem interessante, misterioso. Ele é um pouco assustador no começo da história, com CGI barato, com certeza. Então, acredito que se você for assistir a história, nos primeiros 2 episódios, se você ficar se importando muito com o CGI, você vai, dropar a história demais, tá ligado? Porque o CGI nos 2 primeiros episódios são horríveis. São literalmente, um bagulho assim que te deixa meio enjoado, sabe? Só que, eu tentei relevar o CGI mal feito da história e fui continuando a assistir por causa da linha narrativa. E vocês lembram que eu tinha dito que o Khonshu, ele era um ser ardiloso? O Khonshu, ele é quase como se fosse um anti-herói. E o Khonshu, ele já teve vários avatares. Para vocês terem uma ideia, ele ficou chantageando o Mark para ele cumprir os objetivos dele, senão ele iria possuir a mulher dele como um próximo avatar. E como o Mark sabia que a mulher dele ia sofrer na mão de Khonshu, ele ficou meio que cedendo à chantagem dele e cumprindo todos os objetivos que o Khonshu dava para ele cumprir. Um demônio! E o Khonshu, pelo que eu entendi, ele tem o costume de maltratar os seus avatares, e um desses avatares que ele maltratou foi o Arthur Harrold. E o Arthur Harrold, ele tem um plano de libertar a deusa Ammit, uma deusa egípcia antiga, e essa deusa basicamente ela possui o poder, que foi ali nos mostrado no episódio 3, de julgar a sua alma. Então vamos supor que você poderá cometer um crime. Ela, antes de você cometer esse crime, ela pode remover a sua vida, ela remove a sua alma e te mata. Literalmente ela te mata, ela julga a sua alma antes de você cometer um crime. E o plano do Arthur Harrold é libertar essa deusa que foi presa há quase 2000 anos e poder julgar o mundo e purificar o mundo na visão dele. Ele possui uma espécie de bengala, né, que através daquela bengala ele consegue invocar chacais e invocar o poder ali do julgamento, de julgar as almas das pessoas. Fora isso, uma pequena crítica que eu posso dizer assim, é que eu acho o uniforme do Cavaleiro da Lua da série muito feio, posso dizer assim. Eu gostei muito mais do Senhor Cavaleiro. Eu acho que o Senhor Cavaleiro, ele tem ele tem um traje muito mais bonito, muito mais interessante do que o Cavaleiro da Lua original. E exatamente porque o Cavaleiro da Lua, ele sofre de enchimento. Sim, depois o pessoal fala da série da CW, mas pô, Marvel, aí você pegou pesado com esse enchimento aí. Tu podia ter feito um cara magrinho. Não tem problema fazer um personagem, um super-herói magrinho, cara. Aquilo não vai deixar ele com um aspecto fraco, sabe? Você pode deixar ele sem ser um cara super musculoso. Outra escolha interessante de roteiro foi a personagem Layla. A Layla, ela é a esposa do Mark, sabe? A esposa do Mark Spector. Só que ela, se vê ali meio que confusa quando ela encontra o Steven, porque o Steven, ele é muito diferente do Mark.
sabe? E aparentemente durante a série o Steven começa a se apaixonar pela Layla, o que o Mark não gosta nada, mas ela se vê muito confusa, porque ela como se tivesse, tipo, ela se casou com um cara, mas o cara tem dupla personalidade, então ele é meio que um pacote de como se fossem dois caras ao mesmo tempo. Ela não sabe exatamente, às vezes, com quem ela tá conversando. Depois ela entende como que conversa com o Steven, como que conversa com o Mark e como funciona as trocas de personalidade dele. Por uma personalidade querer assumir, enquanto a outra fica meio que tentando assumir também, eles ficam durante a série conversando via espelho, que depois, lá no final, da série, eles evoluem para simplesmente uma conversa mental. O que é uma escolha interessante, mas eu achei meio bosta. Uma outra coisa que me incomodou muito nessa série, na verdade uma coisa que me incomoda em várias séries do universo Marvel, é que é novamente um cara que quer dominar o mundo. Sempre, velho, sempre. Nunca a gente tem uma história onde simplesmente, tipo assim, a gente vê um núcleo de uma coisa ali, um núcleo de uma coisa aqui, não. É tipo assim, as consequências dos atos do vilão é sempre conquistar o mundo. E aquilo me irrita muito, cara. Tipo assim, de novo a mesma linha narrativa do cara que vai despertar um poder. E através daquele poder, ele vai dominar o mundo. Olha só que inovador essa série da Marvel, cara. Um vilão que quer dominar o mundo. Uau! Fora essa chatice repetitiva de dominação mundial, e a série é legal, cara. Por exemplo, ela tem uma sonografia, sabe? Ela tem hostes muito incríveis que ficou na minha cabeça até agora. E tudo isso por causa das endings da série. Acho que quase todas as endings da série estão bem marcadas na minha mente. Elas não sumiram, sabe? É algo assim que ficou gravado na minha mente. Quase todas as músicas nos finais do episódio. É claro que a música do episódio 5 foi a que o pessoal mais comentou, foi a que o pessoal mais curtiu. Mas eu gostei mais daquela que tem um estilo mais árabe e tal, um estilo mais diferente. Enfim, a série ela cumpre muito esse lance de ser uma série bem diferenciada. Tipo, basicamente uma série se passando no Egito, no Cairo, sabe? Com deuses egípcios e uma coisa assim tão diferente da minha cultura. Foi algo que me fez me interessar muito sobre a história. Então posso dizer assim que a série ela surpreende você de muitas formas, sabe? E ela acaba sendo muito divertida e interessante de se assistir. E aquela parte deles revendo as memórias de como que a personalidade do Steven surgiu e de que há sim uma terceira personalidade que a gente vai descobrir lá no episódio final, que ela realmente existe. E tipo assim, é interessante a gente ver como todas aquelas memórias, tá ligado, te levam pra algum lugar. Então tudo na série, ela é importante. Então todo aquele lance daquele hospital psiquiátrico, todo o lance das memórias, todo aquele lance daquele barco no mundo dos mortos, levando o Mark e o Steven para tentar equilibrar aquela balança, tudo aquilo serviu para um propósito. Porque lá no episódio 6, quando todo o enredo se encerra e meio que o Mark volta pro deserto das almas perdidas para salvar o Steven, ele consegue salvar o Steven e leva ele pra, eles dão um jeito ali meio que de ressuscitar. Quando tudo isso acontece, tem um propósito, porque daí o Steven e o Mark se sincronizaram. E o grande finale da história, com os deuses que pareciam dois kaijus, se trocando trocando porradas, estando gigantes. Aquilo foi épico. Aquilo foi realmente épico. É claro que, na minha opinião, faltou ali, né? Porque, assim, a Layla, ela virou, um avatar de uma deusa lá, da deusa Tueris, que é a hipopótamo. E ela ganha um traje, assim, bem interessante, bem legalzinho. Até parecia um pouco a Mulher Maravilha. E o Steven, ele tem o traje, né, do Cavaleiro da Lua. E meio que, o cara, ele tava ali como, o Arthur Harrow tava como um avatar, só que ele não ganhou meio com uma armadura. Eu acharia, assim, muito interessante se ele tivesse ganhado uma armadura, ou se tivesse, ganhado um bagulho mais diferente. Mas não, ele só ganhou uma bengala level 2 ali de poder, e foi só. Esse foi o único bagulho que ele ganhou. E, uma decisão muito estranha deles foi não colocar
o Mark, tipo assim, porque o Mark lá no meio da luta ele tava pra perder e troca pra terceira personalidade secreta dele. E essa terceira personalidade secreta derrota o Arthur Harrow e aquilo leva ao desfecho da história e tudo mais. E daí, mano, depois que tipo a história se encerra e tudo se ajeita e o Khonshu meio que parece que libertou o Mark e o Steven, parece que tá tudo feliz, vem as cenas que são os pós-créditos, posso dizer assim, mas não são bem pós-créditos. Ao derrotar o Arthur Harrow, ele prendeu a deusa Amit num corpo mortal, em vez de prender ela em pedra. E o que acontece? Ao prender ela num corpo de um humano, ela fica vulnerável à morte. E lá no final, tipo, no finalzinho, quando a terceira personalidade secreta do Steven, tipo assim, sequestra ele lá do hospital, leva para até a limousine e acontece uma cena em específico, cara, eu fiquei simplesmente arrepiado com aquele final. Eu fiquei tipo, mano, que final fantástico de uma série, cara. Eu realmente nunca fiquei tanto assim, tipo, empolgado para ter uma continuação dessa história, sabe? Espero que o CGI melhore, espero que eles tragam algo mais interessante também na próxima temporada, em vez de simplesmente vou dominar o mundo, vou dominar o mundo. Espero que eles tragam um vilão mais interessante no futuro, sabe? E tipo assim, e o final pra mim ficou marcado de como o Khonshu, ele é o verdadeiro vilão dessa história, sabe? Quanto mais passa os episódios, mais a gente percebe que o Khonshu, ele é o vilão da história. E ao usar a terceira personalidade do Mark para matar uma deusa, tipo assim, eu posso acreditar sim que é uma teoria minha, na qual eu acho que o plano do Khonshu sempre foi matar a deusa Amit. Desde o início da história ele estava buscando a tumba de Amit, ele estava buscando saber onde estava ela porque ele queria destruí-la. Isso porque eu acho que o grande plano do Khonshu é matar todos os deuses. Como a gente viu durante a história da série, meio que o Khonshu ele é maltratado pelos outros deuses. Os outros deuses não gostam dele. Então talvez seja um plano do Khonshu para matar todos os deuses e se tornar o deus egípcio principal e o mais forte da Marvel. Mas meio que é isso, né? Tipo, acho que eu já falei bastante sobre Cavaleiro da Lua aqui. Existem, tipo, algumas outras coisas, mas não serão tão relevantes eu falar agora. Então, muito obrigado se você assistiu até aqui. Se gostou, deixa um like. E é isso aí. Muito obrigado e tchau, tchau.